Sejam bem-vindas a mais um Entre Nós, um espaço onde o tempo ele desacelera, onde cada mulher é ouvida sem rótulos, sem pressa, com verdade e muita conexão genuína. Hoje o Entre Nós ele recebe uma mulher que carrega beleza em muitas esferas, que tem um posicionamento, uma comunicação, que é dona de uma postura e uma conduta que com certeza você já viu por aí. Niki, é uma honra ter você aqui comigo. Pra mim também. E antes de a gente começar com as perguntas gerais, eu gostaria de fazer a pergunta principal. Quem é a Niki quando ela não precisa postar nada? Primeiro, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui contigo. Quem é a Niki quando ela não precisa postar nada? Profundo isso. Na verdade, a Niki, quando não precisa postar nada, ela é muito parecida com a Niki que posta, tá? Eu sou muito parecida com o que eu coloco nas minhas redes sociais. Eu sou essa pessoa enérgica, que tá sempre cheia de ideias e que não para. Então, a Niki, quando não posta, ela também não para muito, não. Tá sempre com alguma ideia, algum projeto. Eu sou movida a projetinhos. Então, assim, quando eu tô no meu momento sem postar, eu vou estar fazendo alguma coisa, vou estar inventando alguma moda, fazendo uma receitinha, fazendo uma decoração em casa. Eu não paro quase nunca. Meu cérebro, às vezes, tem uma certa dificuldade de parar. Então, a Niki, no seu momento off, ela é muito parecida com a Niki no seu momento online. Perfeito, perfeito. Já arrumou um quartinho só para os produtos do Mercado Livre ou ainda não? Então, amiga, tô tendo assim, olha, a minha casa é um grande caos. Meu marido, ele fala que, nossa, viver com a Nicole é uma bagunça criativa. Eu não sei por que ele reclamou aquele dia do nada, um manequim no meio da sala. Sei. Qual o problema? Quem nunca, né? Quem nunca? Mas então, agora, vou te dar em primeira mão minha próxima reforma. Estou fazendo um ateliê em casa. Uau! Pra eu ter um espaço pra criar e não precisar me divorciar. Porque, coitado, ele não aguenta mais toda a minha bagunça. Uma das principais fatores assim que eu observei desde o momento que eu te conheci foi a tua visão e a tua sensibilidade para o belo. E eu digo o belo desde tirando uma foto de um hambúrguer, de um espaguete, quanto de moda, quanto fazendo uma receita. Então, o que nós que estamos no mercado digital, muitas vezes a gente ouve o nicho. A Niki, ela não tem o seu nicho, ela cria o seu próprio nicho. Sim. Mas a tua sensibilidade, ela consegue se espalhar por todas essas esferas, né? Então, de onde vem essa criatividade, essa sensibilidade do belo, do hambúrguer até a moda? Eu digo que eu sou viciada em romantizar a vida. Perfeito. Eu tô sempre romantizando todos os momentos e cada detalhe, assim. E vem desde a minha infância. Eu era uma criança muito criativa, mas muito quietinha, muito diferente do que eu sou hoje, uma pessoa super expansiva, assim, e bem falante. Eu era uma criança muito calma, muito quietinha. Minha mãe brinca que dava um papel e uma caneta e eu ficava, porque eu ficava desenhando, escrevendo. Então, esse olhar para as artes, enfim, vem desde a infância. E eu também devo um pouco à minha mãe. A minha mãe é uma pessoa muito criativa. E a gente é muito diferente em vários aspectos, mas quanto a isso, nós somos muito parecidas. Ela tem esse cuidado de deixar um bilhetinho, de inventar uma coisa em casa. Ela faz um café da manhã especial pro meu pai dela, bota um coraçãozinho. Então, acho que esse olhar pro belo, puxei muito da minha mãe, assim, que é uma pessoa muito criativa e muito sensível também na hora de escrever. Ela escreve também muito bem. Então, acho que foi dela. Dela. A raiz é dela. É dela. E isso vem com muita naturalidade. É nítido que não é algo que tu ensaia, vem de você mesmo. E esse vir de você em algum momento, mesmo você fazendo e mostrando tanto o que você ama, você se sentiu desconectada de si? Sim. Em algum momento? Recentemente, inclusive. E, nossa, tu tem uma sensibilidade muito forte, porque tu acabou de falar uma das coisas. A Niki não tem nicho. E esse foi um momento no início desse ano em que eu me senti perdida, porque eu pensava, eu não tenho um nicho. Eu acho que eu só vou dar certo no momento que eu falar sobre um assunto. Então eu pensava, eu gosto de reforma e de decoração, eu tenho que falar só sobre decoração. Eu gosto de festas, eu tenho que falar só sobre festas. Eu gosto de viagem, eu tenho que falar só sobre viagem. E isso estava me sufocando, porque eu pensava, eu não tenho um nicho, e se eu não tiver um nicho, eu não vou dar certo. No momento que eu me desprendi disso, que faz pouco tempo, faz uns 2 meses que eu comecei a postar absolutamente tudo que eu gosto, o meu perfil começou a crescer.
E aí eu notei, eu sou essa pessoa múltipla. Perfeito. Acho que uma das minhas principais características é a minha criatividade. Então ela tá em vários pontos da minha vida e esse é meu nicho, é falar sobre coisas que eu gosto, sobre dar dicas e toda essa criatividade que às vezes até cansa um pouco meu cérebro, Imagina, que não para. porque ele fica Ele tá acelerado. sempre agitado, mas eu me senti um pouco perdida quando eu pensei, não tenho um nicho, eu preciso ter. E aí eu me desprendi disso e a coisa começou a fluir. Eu vou entrar em 2 pontos. O primeiro, mesmo você já tendo um público muito alto, quase 87 mil seguidores, você entrou nessa esfera de eu não tenho um nicho. De onde que você acha que veio essa cobrança? Veio da tela mesmo, de tu ver, nossa, todo mundo que se posiciona no digital tem um nicho, eu sou a única que não tem um nicho. Ou ela veio de alguma raiz lá da Nick, da infância. Ou ela veio de eu preciso de um resultado e eu nem sei qual é o resultado que eu preciso. Eu só sei que do jeito que tá eu não tô gostando, mesmo vendo números. Em primeiro, a comparação. A gente tem essa tela do celular ali 24 horas por dia, a gente se compara. Porque, eu tenho 87 mil seguidores, mas eu vou me comparar com quem tem 300, 400. A gente sempre tá se comparando com um coleguinha. Perfeito. E sem saber os bastidores dele, né? Só vendo o palco. Então, primeiro, a comparação. Em segundo, acho que porque eu sou uma pessoa... Eu sou muito ambiciosa e eu sei que algumas pessoas não veem isso de uma forma muito positiva. Falar que tu é ambicioso. Eu sou uma pessoa muito ambiciosa e eu tenho grandes sonhos. Eu sonho muito grande. Então, eu pensava, onde que eu tô errando, que o perfil não tá crescendo? Então, essa coisa de ficar avaliando e se reavaliando, assim, de ver o que eu poderia fazer de diferente. E aí eu vi as pessoas com nicho, meu Deus, nicho tal explodiu. E aí tu pensa, então eu vou ter que seguir por esse caminho. Mas na verdade o meu caminho era diferente dos outros. Então foi assim que eu me dei conta e me desprendi. Me desprendi até do número, sabe? Então, Perfeito. Hoje em dia eu tô postando todos os dias, independente se tá num horário bom, se não tá no horário bom, se aquele vídeo vai dar resultado, se não vai dar. Tem alguns que dão, tem alguns que não dão. E eu tá estou tudo fazendo. certo. O importante é que eu gosto do que eu tô fazendo, sabe? E olha que interessante, né? A tua visão dentro da tua plataforma, da tua lojinha era eu não estou dando resultado. E hoje uma visão de mim, que sou uma pessoa que te segue desde o ano passado, mais ou menos setembro do ano passado, não sei sobre tal assunto, eu vou lá no perfil da Nick. Olha que louco o quanto a cabeça de nós, principalmente mulheres, porque eu acho que o homem, ele com naturalidade, assim, ele já faz, ok, vou fazer desse jeito e tá tudo certo. Sim. A gente que fica nessa autocobrança Muito. de isso não tá bom, isso precisa melhorar, isso aqui tá dando errado, enfim. Então, nessa questão de autocobrança, muitas pessoas já têm uma visão completamente diferente. E a Nick estava se colocando nessa esfera de eu não estou entregando o que eu deveria entregar. E não estou chegando no resultado que eu deveria chegar. E você consegue identificar de onde vem, talvez, essa cobrança extrema, mesmo tendo resultado? Eu faço terapia, né? Então é uma coisa que a gente tem falado bastante em terapia. Eu me cobro demais, assim. Eu tenho padrões exigentes muito altos em vários campos da minha vida. E a gente entende que é difícil tu ter alta performance em todos os campos da vida o tempo inteiro, né? Não tem como. Então, e eu me cobro demais para ter alta performance o tempo inteiro. Mas, por exemplo, quando eu tô focando demais no trabalho, a saúde vai ficar um pouco mais de lado, assim. E com certeza, na minha terapia, pelo menos, a gente vê que tudo vem da infância, assim, né? Vem às vezes, uma cobrança que tu teve que os nossos pais fizeram ali sem entender que poderia gerar algum resultado, porque eles deram o melhor deles. E isso vem pra nossa vida adulta com uma forma um pouco exagerada da nossa ótica, assim. Então, eu sempre me cobrei muito, até por ter pais exigentes, assim, que acabaram me trazendo essa exigência na vida adulta. Mas também entendo que é o que me traz bons resultados, assim, sabe? Claro. Tem que equilibrar. A gente tem o hábito, né, de falar muito sobre força. E um dos propósitos principais desse programa é falar sobre o trajeto, sobre a vulnerabilidade. Então, qual é a vulnerabilidade da Nick que trouxe uma força, que trouxe um posicionamento, que trouxe uma potência, que às vezes o público ainda não saiba, mas que tu gostaria de compartilhar
com a gente? Eu acho que é essa autocobrança para ser perfeita em vários aspectos e que é impossível, ninguém consegue ser perfeito em tudo e eu estou trabalhando isso. Mas eu tento não deixar transparecer isso, né? Porque a gente... Claro, a rede social ela é um recorte da nossa vida. Perfeito. Então, eu ainda mostro muita coisa de vida real, eu rio de mim mesma, das minhas próprias desgraças, mas tem coisas muito íntimas que a gente não vai compartilhar, né? As nossas inseguranças. Eu tenho... tive muito mais já, hoje em dia já tenho menos, assim, essa coisa da rejeição, ter medo da rejeição e tudo mais. Hoje em dia até consigo lidar com alguns comentários mais ácidos nas redes sociais, as pessoas mandam porque acham que não tem ninguém lendo, mas então acho que esse é um lado mais vulnerável, assim, uma pessoa que busca muito padrões altos de se atingir, às vezes não vai atingir, se cobra demais e... não quer transparecer isso para os outros, mas acho que seria essa a minha vulnerabilidade maior, assim. E essa exigência que a gente faz com a gente mesmo, né? Com o padrão do outro, é uma coisa que às vezes é a gente mesmo que cria na nossa mente, né? Completamente. Agora vamos ir para uma parte um pouquinho mais sensível, mas tem um dos teus vídeos que ele acabou viralizando em um momento muito difícil que o nosso estado passou, Sim. que foi a enchente. O que de mais precioso tu conseguiria nos trazer sobre esse momento tão delicado, difícil, vulnerável, né? Que a gente estava de mãos atadas. E eu acho incrível que tu trouxe muita sensibilidade nesse vídeo, né? Ontem eu estava na academia, hoje eu não consigo passar ali na academia, como eu te mencionei nos bastidores, aquela cena do teu sogro e do teu esposo com aquela pasta, é uma coisa que ficou muito gravado na minha mente, né? Sim. O que tu conseguiria compartilhar assim com a gente que transformou nesse trajeto tão vulnerável? A primeira coisa que me vem à mente foi o que eu falei no vídeo, assim, como a vida da gente pode mudar de uma hora para outra. Então, é algo que a gente não esperava, nunca imaginou, e a gente está suscetível a isso o tempo inteiro. A vida inteira podem acontecer coisas que mudam tudo. Então, essa instabilidade, né? Não existe essa estabilidade que a gente acha às vezes. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a força, assim. Acho que eu e meu esposo, a gente, no momento ali, foi forte porque precisava ser. E na hora a gente meio que não sente, só vai fazendo e resolvendo as questões e resolvendo os problemas. No automático, no né? automático. Depois é que vem um pouco a sensação. E eu vi isso meses depois de sentir, assim, que foi uma coisa muito forte. Só que no momento, tu só resolve o que precisa ser feito, sabe? Então, acho que a força, a união, a gente... Claro, ficou muito próximo dos nossos, que perderam tudo, nossos familiares, amigos próximos, mas também de gente que a gente não conhecia. Então, essa união... eu acho que foram mais essas lições, assim, a força, a união e o quanto a nossa vida pode mudar de uma hora para outra. Você e o Matheus já estão juntos há muitos anos. Sim. E hoje, confesso que o meu público, ele é 89% mulheres. E é a maior dor hoje de como conseguir ter um relacionamento. Não vamos dizer assim, feliz o tempo todo, porque é uma construção. Mas vocês trabalham juntos, vocês têm muitos negócios, vocês viajam, vocês estão constantemente juntos. O que poderia ser a pílula mágica para essa constância, para essa evolução, para esse casamento ser sólido que tu conseguiria compartilhar com tantas mulheres que hoje, da mesma geração da gente, se sentem às vezes tão insegura? Sim. A gente tá há quase 14 anos juntos. Nossa. E eu acho que o segredo de uma parceria de sucesso, não só no casamento, mas outros tipos de parceria, é que ela seja priorizada. Perfeito. E aí, o que eu quero dizer com isso, assim? O Matheus é a pessoa que eu mais convivo na minha vida. E que se tudo der certo, será a pessoa... Digo assim, se tudo der certo no sentido de longevidade, porque nós temos uma visão de casamento de que é pra sempre, os dois. E o que traz uma segurança maior, porque a gente precisa fazer dar certo. A gente escolheu isso, então a gente precisa fazer dar certo. Então, se tudo der certo, ele será a pessoa que eu mais vou conviver pro resto da minha vida. Porque os filhos virão, estão nos planos. Mas também, com uma criação bem feita, os filhos irão para o mundo. E voltamos a ser nós dois.
Então, eu entendo que o Matheus é a minha prioridade. E na vida, assim, sempre. E eu tenho um exemplo disso também, assim, meus pais são casados há 41 anos, e claro, não tem um casamento perfeito, mas eles sempre se priorizaram, e em muitos momentos eu até ficava brava com meu pai, porque pro meu pai a minha mãe é tudo, assim, sabe? E aí eles se priorizam muito, e hoje em dia, com 60 e poucos anos, eles estão numa das melhores fases que eu já vi eles, estão felizes, com planos. Eu e minha irmã não moramos mais com eles, mas eles estão leves, eles são românticos, eles são carinhosos, porque eles se priorizam muito. Então, eu acho que isso, assim, colocar como prioridade, escolha, né? É uma escolha. A gente se escolhe todos os dias, nos dias bons, nos dias que a gente está viajando, nos dias felizes, e nos dias difíceis a gente tem que seguir se escolhendo. Então, e claro, nós temos visões, eu e o Matheus, a gente tem uma visão muito parecida do casamento, de que é para sempre, assim. Então, acho que é isso que funciona. O é para sempre, como ele, se a gente olhar gerações anteriores, é exatamente essa raiz que nós tivemos acesso, Sim. que a gente teve visão, e tu também teve esse privilégio de viver com os teus pais. Então é algo mais maravilhoso ainda. Hoje, como você acha? Por que as pessoas tiraram isso talvez do coração ou da mente e deixaram de se dedicar para o para sempre? Tanto na relação de casal como nas relações como um todo, né? Você Sim. acha que hoje existe muita oportunidade que as pessoas pensam assim, não, tentei o meu máximo é esse, próximo. Acho que a gente ouve muito aquela frase assim, se não der certo, separa. Né? Não precisa ficar para sempre junto. A gente foi ouvindo muito isso foi entrando muito na nossa mente, né? Mas eu acho que o esforço que eu colocaria, separando, começando tudo de novo, eu coloco todo esse esforço em fazer dar certo. Então, tipo, se a gente tá passando por uma fase difícil, a gente vai conversar, a gente vai resolver, a gente vai se esforçar para fazer dar certo. O esforço que eu colocaria para me separar, eu coloco para fazer o meu casamento dar certo. E existem momentos muito difíceis. Nós somos pessoas diferentes, de criações diferentes. Então, terão momentos difíceis. O casamento é isso. São 14 anos juntos, a gente evoluiu muito. Hoje em dia a gente conversa muito mais, a nossa visão mudou muito também. No início talvez não fosse assim, do casamento ser para sempre, e agora é completamente a nossa visão, porque traz esse lugar de segurança. Então eu acho que isso, assim, eu pelo menos entendo que o esforço que eu colocaria buscando uma nova relação, buscando uma nova pessoa, eu vou colocar em relembrar o que nos uniu, sabe? O que eu admiro nele, o que faz o nosso casamento ser tão especial. O que o tempo te ensinou sobre viver do teu jeito? E o teu jeito eu digo assim, porque hoje a gente tem muitas mulheres que estão em casa e até em programas anteriores foi mencionado isso. Eu postei um story e eu saí de perto do telefone porque eu fiquei com vontade de apagar. Então, o viver do nosso jeito, hoje com o mundo digital, que a gente realmente trabalha com o celular o tempo todo na mão, muitas vezes, muitas mulheres deixam de viver do seu jeito. Então, elas acabam negociando a sua personalidade, a sua identidade. Então, acontece várias dimensões, né? A pessoa perde a sua identidade, ela fica desesperada tentando se encaixar em algum modelo que não existe, porque cada um tem o seu. Então, nesse viver do seu jeito, como que hoje tu conseguiria dizer para essas mulheres que estão em casa o quanto é importante viver do seu jeito? É um processo. Essa palavra que tu usou é muito importante, identidade. Hoje em dia eu tenho muita consciência da minha identidade, de que eu sou uma pessoa autêntica, criativa, um pouco diferente. Mas eu já tive as minhas crises de identidade, de achar que eu deveria me encaixar em algum padrão, de achar que meu cabelo não deveria ser diferente, de que eu deveria me vestir diferente para ser aceita e respeitada, principalmente. No mercado de trabalho e tudo mais, achava que... Porque eu já aparento ser um pouco mais nova, que fique assim. Sempre. Que fique assim sempre. E eu tinha essas questões de tentar entrar em crises. Mas, trabalhando muito em terapia, eu entendi que é uma das minhas maiores forças. É a minha autenticidade, a minha criatividade.
E hoje em dia eu abracei ela. Então, hoje em dia eu Realmente. realmente vivo do meu jeito. O cabelo vai ser diferente, o estilo vai ser diferente. Eu, né, abandonei essa coisa de que eu preciso me encaixar em um nicho. Eu acho que eu sou uma pessoa múltipla, que gosto de muitas coisas. E ainda bem que me saio bem em muitas coisas. E então, eu acho que parar de pensar é difícil. Ainda penso muito no que os outros vão pensar, no que os outros vão falar. Mas cada vez menos, assim. Então, parar de pensar tanto no que vão falar, no que vão pensar. E tentar identificar isso como a nossa força, assim. E hoje eu identifico muito que a minha autenticidade é uma das minhas principais características. Existe hoje algo que a Nick vive que ela achou lá atrás que seria impossível? Acho que não. Uau! Eu te falei antes que eu sou uma pessoa bastante ambiciosa, eu sou uma pessoa muito sonhadora. Então, as coisas que eu vivo hoje eu sonhei um dia. E eu vim de uma família, claro, não uma família pobre, mas é uma família de origem mais humilde, de um bairro periférico da nossa cidade, ainda moram lá. E hoje em dia eu tenho uma vida que um dia eu sonhei. Mas eu sei que eu ainda tenho muitos sonhos para conquistar, bem ambiciosos. E eu acho que eu vou conquistar, sabe? Tenho confiança de que vou conquistar. Então, difícil pensar alguma coisa que eu achava que fosse impossível, sabe? Eu sou muito sonhadora. Muito sonhadora. E corro muito atrás. Então, hoje em dia, eu às vezes preciso fazer o exercício de ser grata. Porque na correria, eu tô sempre pensando qual o próximo passo. Qual o próximo passo? Qual a próxima meta? O próximo projeto? Nessa aceleração. E esqueço de aproveitar as coisas que eu estou conquistando no momento. Então, atualmente, eu tô fazendo muito esse exercício de tentar ser grata no pequeno, no dia a dia, nos detalhes. Pra me lembrar da onde eu estou, da onde eu quis chegar. E, quem sabe, alcançar as coisas que eu almejo. Com essa tua resposta se conectou muito com um ponto da minha vida, porque eu vim de um bairro muito humilde aqui da nossa cidade. E esse bairro era vários, assim... Sabe aquela família que compra um terreno e todo mundo constrói? Sim, sim. Tá, essa é a minha família, tá? E eu sempre dizia assim, meu Deus, eu quero sempre morar em tal lugar, eu quero fazer tal coisa, eu quero viajar. Eu fui a primeira a viajar de avião, fui a primeira a viajar para fora do Brasil. E daí, no início, assim, quando eu dizia pra minha mãe, eu dizia, mãe, isso aqui eu vou fazer em tanto tempo. Isso aqui eu vou fazer em tanto tempo. E sempre quando eu vinha dizer assim, ó, mãe, consegui tal coisa, ela, eu já sabia. Que Eu maravilhoso. sabia que ia acontecer. Então, mãe, de verdade, tu sabia ou tu tá falando, Jéssica, tu sempre foi extremamente determinada. E eu acho que a ambição, ela é muito conectada com a determinação. Sim, né? essa é a palavra ótima, determinada. Porque, às vezes, a ambição, as pessoas levam pra um lado um pouco mais negativo. É que a ambição, eles traduzem só pra questão, vamos dizer, monetária. Exato. E não é só isso. A ambição é como um todo. É de comer num restaurante bom, é de ter uma casa boa, de com colchão, segurança, enfim. Tudo um contexto geral, né? E não só especificamente nisso. Então, a determinação é algo que eu acredito que também esteja no teu DNA. Cada convidada que vem aqui, ela deixa uma mensagem. A convidada anterior, sem saber quem você é, sem te conhecer, deixou a seguinte mensagem para você. Parabéns pela tua história, por ter chegado até aqui. Continue com a tua verdade. Que maravilhoso. Olha como se conecta, né? Então, eu gostaria que aqui, entre nós, você deixasse uma mensagem para a próxima convidada que vai sentar semana que vem aqui nessa cadeira. Que mensagem você gostaria de deixar para ela? Então, vamos seguir nessa linha do que a gente estava falando agora. E eu vou dizer para ela ser determinada e sonhar alto, porque custa a mesma coisa que sonhar pequeno. Então, sonha alto e corre atrás dos teus sonhos, porque vale muito a pena. E vamos chegar lá. Temos que ter essa disposição. Nick, particularmente eu tenho uma admiração enorme por ti, pela tua postura, pelo teu posicionamento, por tudo que tu entrega, porque tu entrega muito valor através das tuas redes sociais, que tu continue cumprindo lindamente o teu propósito. Obrigada por compartilhar tantas vulnerabilidades, por trazer um pedacinho de ti pra cá
e que tantas mulheres consigam acessar também, te conhecer, ver essa versão de uma mulher que consegue somar em tantas esferas. Continue sem nicho, porque a gente gosta. Porque o sem nicho a gente precisa. Muitas coisas eu vou catar no teu Instagram. A Nina tem resposta no Instagram da Nick. Que bom, muito obrigada. Te agradeço muito por estar aqui. Eu que agradeço. Tô muito feliz. Parabéns pelo programa. Obrigada. Amei as perguntas, foram muito profundas. E espero que as outras convidadas gostem tanto quanto eu gostei de estar aqui. Muito obrigada. Nós finalizamos mais um programa Entre Nós. Muito obrigada pela sua companhia. É um prazer ter você aqui e eu te espero semana que vem.